E nesse vídeo a gente vai falar de um assunto que eu amo, que é organização e como manter uma rotina escolar fora da escola. Antes de começar a falar sobre rotina escolar, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Eu sou uma apaixonada por planner e rotina. Então eu tenho um planner que eu uso para o meu trabalho e eu tenho um planner que eu uso em casa e eu também trouxe o planner dos meus alunos para mostrar para vocês. E não satisfeita com isso, eu também produzo planners específicos para alunos que não se adaptaram ao planner que eles têm que usar na escola. Pai, mãe, eu adoro falar sobre rotina escolar porque é uma pergunta que eu recebo muito. E eu desenvolvi uma estratégia que demora mais ou menos 1 hora por semana. E ela tem alguns passos que eu vou dividir com você agora. Primeira coisa é olhar o planner do seu filho e saber quais provas e testes ou projetos ele tem que entregar essa semana. O próximo passo é olhar a agenda da escola. Toda diretora manda para casa um e-mail com tudo que vai acontecer na escola semanalmente. Eu posso colocar no link aqui uma cópia da minha agenda que eu mando para os meus alunos semanalmente. Você vai escanear e highlight todas as datas importantes. E o último passo é adicionar na agenda da família todas as datas mais importantes. No começo é bem difícil. Posso dar um exemplo do meu filho? Ele não amava sentar comigo e olhar o planner dele e o meu para a semana. Mas, aos poucos, recebendo a mesada dele e vendo as notas dele aumentarem, ficou uma coisa natural. Então, hoje em dia, à tarde, ele já vem e me pergunta: mãe, vamos olhar o planner agora porque eu quero ir brincar. Então, confia, demora um pouquinho até eles se adaptarem, mas uma vez que eles se adaptam, vai virar maravilha. Pai, mãe, você tem um filho que não escreve no planner? Esse assunto eu vejo sempre na minha escola. Converso com várias famílias que têm esse problema. E eu enfrentei esse problema também com meu filho na 3ª série. Na 3ª série aqui nos Estados Unidos, ele passou pelo COVID. Foi uma época muito difícil em que os alunos tiveram que transitar de aula presencial para aulas online. E foi um período em que ele se sentiu muito longe dos amigos. E quando ele voltou para a escola na 4ª série, era como se ele tivesse perdido todos os bons hábitos de bom aluno. Então eu vou dividir com vocês o que eu fiz para remediar essa situação. Você tem que checar o planner dele todos os dias. E uma estratégia que eu uso é, todos os dias que ele escrever no planner, ele recebe uma recompensa. Mas, Principal Paloma, eu não tenho tantas recompensas para dar para o meu filho todo dia. Mas as recompensas não precisam ser coisas materiais. Elas podem ser tempo com você, um ticket para não ter que fazer as rotinas diárias, por exemplo, lavar a louça ou ajudar você a varrer a casa. Ou coisas pequenas, como uma borracha nova ou um lápis novo. O que a gente está tentando é construir um hábito. E para construir um hábito, nós precisamos de pequenas recompensas. A minha recompensa por acordar e malhar de manhã é tomar um café quentinho. Pai, mãe, vamos conversar sobre o seu filho que precisa melhorar o inglês. A primeira dica é a seguinte: se vocês ainda estão no Brasil e estão se preparando para se mudar para os Estados Unidos, a dica é começar com filmes e livros em inglês. E não vale ler a legenda. Nesse momento, não é muito jogo trabalhar com a parte acadêmica até que eles comecem a escola. Quando seus filhos já estão na escola e o seu filho está no high school, a estratégia melhor é Khan Academy. Eu vou colocar o link aqui na descrição. É um website completamente gratuito que prepara os alunos para o SAT e o ACT. Se lembra da conversa que a gente teve sobre preparação para as universidades? Esse website é maravilhoso. A minha dica em usar esse website é a seguinte, e eu falo isso para todos os meus alunos. Você vai sentar o seu filho na cozinha com o laptop dele, vai pedir para ele te entregar o celular dele, os earbuds dele, e ele vai dedicar 30 minutos a praticar pelo menos o Khan Academy. Mas deixa eu repetir, não vale usar o celular e não vale usar earbuds, tá bom? O que vai acontecer nesse website é eles vão dar um teste para ele, vão acessar em que nível ele está e vão criar exercícios para ele melhorar e estar mais preparado para o SAT e ACT. Se o seu filho está em elementary school, o melhor site para ajudá-lo, não só em inglês, mas em matemática também, se chama iExcel. Eu vou colocar o link aqui. O iExcel, ele é dividido em matérias diferentes, então você pode clicar em inglês, matemática, ciência, estudos sociais, e os pais também podem escolher a série que o seu filho está, porque aí o programa vai dar
exercícios baseados na série que ele está. A versão paga custa $10 por mês e eu recomendo, e já usei com meu filho. Por quê? Porque eles têm recursos em que os pais podem acompanhar quantos exercícios os filhos finalizaram e como eles estão progredindo. Então, por exemplo, se seu filho está na terceira série e ele termina todas as atividades de matemática na terceira série, ele pode progredir para a quarta série. E o melhor disso é que ele vai estar mais preparado quando ele estiver na quarta série, porque ele já fez os exercícios no iExcel. O iExcel também é usado em várias elementary schools por todos os Estados Unidos. Conselheiros, adoro. Nenhum diretor sobrevive sem bons conselheiros. O que o conselheiro faz é basicamente ser um treinador para os alunos e também ser um verificador do histórico escolar do aluno. Por exemplo, quando um aluno vem para a gente de uma outra cidade, o conselheiro olha para ver que aulas eles tomaram e que aulas eles precisam para se formar, e quando o conselheiro já trabalha na escola com o aluno, ele senta e conversa com a família para escolher as melhores aulas que o aluno tem que tomar. Um bom conselheiro é mais valioso do que um bom diretor, sabe por quê? Pensa bem, eu já trabalhei em escolas com mais de 2.000 alunos. Nessas escolas tem uma média de 3 ou 4 diretores. Você acha que todos esses diretores olharam cada histórico escolar dos alunos? Não. Eles confiam nos conselheiros para decidirem as melhores aulas e para decidirem se o aluno está preparado para se formar com o seu grupo escolar. Principal Paloma, as atividades extracurriculares valem a pena e por quê? Valem super a pena e eu sempre indico para todas as famílias, independente do rendimento escolar do seu aluno, do seu filho, ele deve ter a oportunidade de participar em atividades extracurriculares. Vou dividir uma coisa com você. Os pais, às vezes, falam comigo, professora, o João não está indo bem na escola, eu vou tirar ele do futebol, e usam isso como moeda. Eu não acho isso uma boa ideia. Por quê? O esporte, as atividades extracurriculares, elas desenvolvem o aluno muito e elas ajudam o aluno a gerenciar o seu tempo. Durante as conferências que eu vou sobre universidades e o que as universidades estão procurando, uma das primeiras coisas que eles sempre mencionam é gerenciamento de tempo. Os alunos têm muita dificuldade em gerenciar o tempo. Então, se o seu aluno já está tendo um má rendimento escolar e você retirar coisas que ele ama e que a gente pode usar como moeda para ajudá-lo a gerenciar o tempo, fica mais complicado ajudá-lo. Então, a minha resposta é sempre sim para atividades extracurriculares e sim para ajudá-los a gerenciar o seu tempo melhor. Claro que existem outras centenas de estratégias que a gente pode desenvolver para ajudar o seu filho. Por isso eu quero te convidar para usar o link aqui na descrição e entrar para o meu grupo para a gente poder conversar mais sobre atividades extracurriculares para o seu filho.